Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos no momento aí com 17 conectados, já é um número bom, um número muito bom. Então, como sempre, né, a gente por obrigação tem que avisar vocês, ó, eu estou gravando essa aula, então tudo que você disser poderá ser usado contra você, e isso envolve o professor que vos fala. Então, é isso aí. Estamos na segunda aula, né? A nossa primeira aula do dia 11, que foi reprisada ontem praticamente. Nós fizemos uma revisão aí dos dados históricos do CLP, o porquê que esse equipamento nasceu, o que ele veio a atender, o que tinha antes, né, do CLP. Falamos da definição do que é o equipamento. Equipamento microprocessado para trabalhar em ambiente industrial, utiliza circuito lógico, né, equipamento eletrônico. Falamos sobre a definição de controle, né? Analogia do ser humano, né? Sente, analisa e age sobre um processo. E começamos a falar sobre os blocos básicos do CLP, né? Falamos que existe ali uma interface de entrada, um miolo ali no caso, que a gente chama de CPU e memórias, e um bloco de saída. Foram os 3 blocos básicos que a gente viu e encerramos a aula de ontem, tá? Antes da gente começar aqui, eu queria abrir novamente um espaço. Como eu já falei para vocês, a gente é chato nesse momento, então a gente sempre vai estar questionando. Alguma dúvida ficou em aberto referente à aula passada? Algum assunto, algum detalhezinho, né, que de repente não ficou claro e que a gente tenha que esclarecer antes de entrar com conteúdo novo? Tranquilo, né, pessoal? Eu acredito que nesse início de curso não tem muita dúvida, não tem muita novidade. Então vamos lá. Já que a gente já entendeu qual foi a motivação da construção desse equipamento, né, ao qual ele se refere, a gente vai começar a falar hoje sobre os blocos básicos do CLP. Por que a gente chama de bloco, né, um bloco básico? Por alguns motivos. Primeiro, esse curso não é um curso específico de eletrônica, tá? Então, a gente não vai falar do circuitinho, do componentezinho, do resistor que limita a corrente, não vamos falar do diodo que impossibilita a corrente reversa. Então, tem N detalhes técnicos na construção desse equipamento que a gente poderia estar dissertando aqui nessas aulas. Mas não é o objetivo. Isso daí faz parte do curso de eletrônica, tá? Eu vou enxergar essas partes do CLP, esses blocos do CLP, numa forma que eu consiga entender para que ele serve e de uma forma que eu consiga entender como ele funciona. Para que serve, como funciona. Se eu entendi o para que serve, se eu entendi o para como funciona, esse bloco básico eu posso ter a liberdade de passar para vocês que é o seguinte: todo CLP existente na face da Terra terá esses blocos básicos. Ah, professor, mas o fabricante X utiliza transistor NPN, o fabricante Y utiliza transistor PNP. Tudo bem. Ele está pegando um sinal de entrada. Ele está escrevendo no sinal de saída. Tá? Através do quê? Desses blocos básicos que a gente vai conversar. Onde que eu vejo esse detalhamento, professor, quando eu tiver um projeto específico para atender determinada máquina? Naquilo que a gente chama de datasheet, na folha de dados do fabricante. Na folha de dados do fabricante, você vai ver os detalhes específicos quanto qual é a carga máxima que eu posso estar ligando. Eu tenho que gerar um sinal negativo ou positivo na entrada para sensibilizar esse sensor. Tá? Então, esse tipo de especificidade a gente vai ver ao longo do curso. Tá? Como que eu instalo, como que eu ligo, como que eu testo, que inclusive faz parte da nossa base tecnológica. Tá?
Mas, por enquanto, a gente ainda está engatinhando nessa caixa preta. Eu estou começando a abrir a tampa dela para mostrar para vocês o que tem lá dentro, tá? E a partir do momento, conforme a gente vai desmontando essa caixa, a gente entra com mais detalhes. Tudo bem? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Começar a falar a respeito de bloco básico. O primeiro que a gente vai estar falando é o bloco básico das entradas do CLP. É o elo de ligação entre o CLP e o que está acontecendo no meio ambiente. Que meio ambiente? O meio ambiente que eu estou controlando, né? Através das entradas, o CLP toma conhecimento do que está ocorrendo nas máquinas, nos equipamentos ou nos processos que estão sob seu controle. Então, um sensor de temperatura, ele verifica que está lá 100 graus Celsius. Onde que eu vou ligar esse sensor de temperatura? No bloco das entradas. Um sensor óptico de presença de dispositivo detectou a latinha passando na esteira. Onde que eu vou ligar esse sensor óptico? Nas entradas. Então, toda aquela informação que eu precisar para tomar uma decisão no meu processo, né? Todos os dados externos ao CLP estarão ligados nesse bloco, denominado bloco das entradas. As entradas são o elo de ligação entre o CLP e o que está acontecendo. Se esquentou demais, o sensor avisa o CLP. Se esfriou demais, o sensor avisa o CLP. Se aumentou a pressão, o sensor avisa o CLP. É o canal de entrada, é a porta de entrada do processo para que o CLP saiba o que está acontecendo. Tudo bem? Tá claro até aqui? Sim. Ótimo. Basicamente, dois tipos de entrada a gente pode considerar como entrada básica. São as entradas digitais e as entradas analógicas. Então, a gente vai dissertar um pouquinho ao que se refere cada uma dessas entradas no caso. Quando eu estou falando de entrada digital, eu estou falando de um bloco, de um módulo ou de um cartão eletrônico do CLP que é adequado para receber sinais digitais, ou que também a gente chama de sinal binário, ou que também a gente chama de sinal discreto. Se eu falar de sinal digital, estou falando de 0 e 1. Se eu falar de sinal binário, também estou falando de 0 e 1. E se eu escutar alguém no chão de fábrica falar de sinal discreto? Também estou falando de 0 e 1, tá? São três formas da gente chamar a mesma coisa. Uma entrada digital, ela só informa dois estados distintos. Ou ela vai estar desligada em nível lógico 0, ou ela vai estar ligada em nível lógico 1. Não existe meio sinal digital. Não existe um quarto de sinal. Ou o CLP reconhece que está em 0, ou o CLP reconhece que está em 1. Ah, mas e na transição, professor? O que que acontece? Né? Nessa rampa de subida aqui, ó, ou no que a gente chama de rampa de descida. Aí a gente começa a entrar em especificação de componentes. Eu vou ter um CLP onde a folha de dados do cartão de entrada me diz o seguinte: qualquer coisa abaixo de 3,3 volts, ele reconhece como nível lógico 0. Qualquer coisa acima de 9,9 volts, ele reconhece como nível lógico 1. Ok? E se esse sinal tiver ali num determinado momento em 5 volts? É uma situação indefinida. Eu não posso afirmar nem que ele está em 0, nem que ele está em 1, porque 5 volts não está previsto. Ou eu prevejo abaixo de 3,3, acima de 9. Qualquer coisa nesse meio de caminho é um dado não reconhecido.
Faz sentido isso para vocês ou não? Tudo bem? Faz sim, professor. Então é isso aí. Para mim, entrada digital, o que interessa é ou ela está ligada ou ela está desligada. Eu posso estar monitorando como entrada digital um contato aberto ou fechado de um termostato ou de um relé. Um contato aberto ou fechado de uma botoeira. Tudo aquilo que me diz presente ou ausente, eu interligo numa entrada digital. Ah, vale um comentário aqui em cima também. Por que a gente fala de bloco, módulo ou cartão eletrônico? Tá? Quando eu falo de bloco, eu estou falando do CLP de pequeno porte. Ou seja, numa única plaquinha, numa única área física, você tem ali entrada, saída, fonte, memória, processador, né? Num único cartão, numa única área específica ali, você já tem tudo no CLP de pequeno porte. Então, um dos blocos desse CLP de pequeno porte vai ser responsável pelas entradas digitais. E o CLP de médio porte, que aceita a expansão, ele aceita um módulo adicional de entrada digital, por exemplo. Um módulo adicional de saída digital, um módulo adicional de entrada analógica. Então, eu estou falando de módulos que podem ser adicionados a essa configuração. E um CLP de grande porte, né? Eu posso ter um cartão eletrônico em um dos slots desse CLP que faz a única função de entradas digitais ou entradas discretas, tá? Dessa forma, eu deixo claro para vocês que isso daqui funciona para qualquer modelo de CLP de qualquer tamanho e procedência. De pequeno, médio e grande porte, esse CLP terá entradas digitais previstas na sua montagem, no seu equipamento. Ok? O que é um termostato? Alguém consegue me responder o que é um termostato? Professor, eu não sei se está certo, mas vou chutar. É um aparelho que mede temperatura? Termostato é um dispositivo, é um sensor de temperatura. Digital ou analógico? Digital. Todo mundo concorda que é digital? Medidor de temperatura digital, é isso? Analógico, né? Então, todo mundo cai nessa armadilha, não tem jeito. A grandeza física, temperatura, ela é uma grandeza analógica. Não só a temperatura, todo e qualquer fenômeno físico existente na face da Terra, todo o nosso mundo, ele é um mundo analógico. Tudo que se remete a grandezas aí, a fenômenos naturais, eles ocorrem de forma analógica. O nosso Sol aparece na crosta terrestre, não é de 0 e 1 desligado, ele vai aparecendo aos poucos. Ele vai iluminando aos poucos e ele vai desaparecendo aos poucos. A questão é, como que a gente mensura se esse fenômeno está acontecendo ou não? Mesmo que o fenômeno seja analógico, né, numa escala de graus Celsius, de 0 a 100 graus Celsius, eu posso simplesmente detectar, olha, ele chegou ou não a 70 graus?
Ele chegou ou não a 50 graus? Concorda que qualquer coisa abaixo de 50 graus ele não chegou? Nível lógico zero? E qualquer coisa acima de 50 graus, ele acionou o termômetro? Cheguei em 50 graus? Eu já estou até em 60, mas eu cheguei em 50 graus. Nível lógico 1. Tá? Então, um termostato, ele é um sensor de temperatura digital. Você faz um acionamento mecânico para definir qual é o momento que você quer que o sensor te avise que ele chegou. Qual é a temperatura que você quer que o sensor te avise? Ah, eu quero que o sensor me avise quando tiver 77,2 graus. Então, existe um ajuste mecânico, elemento força, uma mola, que vai contrair um bimetálico e que vai propiciar que, quando eu tiver 72 graus, esse contatinho feche. Esfriou, baixou de 72 graus, esse contato abre. E o tempo todo eu fico trabalhando com esse aberto, fechado. Aberto, não chegou na temperatura, fechado, chegou na temperatura que eu queria. Tá claro o que é um termostato? Sim. Professor, o pressostato ele pode trabalhar com pressão também, não pode? Pressostato, ele é um sensor de pressão, digital ou analógico. Se um termostato é um sensor digital, um pressostato é um sensor digital. Então, é isso aí. Eu cheguei ou não na pressão que eu queria, Pressostato, é isso aí. tá? Eu confundi aqui. É. Confundi termostato com pressostato. O termostato é de temperatura, termo. Sim, sim, sim. Pressostato, presso, Pressão, é de isso aí. pressão. Ok, crianças? Existem sensores de temperatura que são analógicos. Existem sensores de pressão que são analógicos. Espera aí, professor, se o nosso mundo é analógico, por que então a gente não trabalha somente com sensores analógicos? Por quê? Todo processo automatizado que utiliza sensores analógicos são processos mais caros. O custo de uma única interface analógica de entrada, você adquire algo em torno de 10 a 12 interfaces digitais. É uma relação de 10 para 1 o custo da leitura de um dado analógico em relação a um dado digital. Ou seja, tudo aquilo que eu puder simplificar, tudo aquilo que eu puder definir simplesmente como estado ligado, desligado, é bom para o custo do processo. Existem processos, existem demandas onde eu não posso trabalhar de forma digital. Uma caldeiraria, por exemplo. Eu trabalho com altas temperaturas, altas pressões. Se eu descuidar desse processo, esse processo explode, pode até matar alguém. Então eu tenho que trabalhar com uma tecnologia analógica. Ah, eu quero contar a latinha de refrigerante que está sendo dispensada ali porque já foi produzida. É 0 e 1, é contar digital. Uma latinha que for a mais, uma latinha que for a menos, não vai matar ninguém por conta disso. Ok? Então, sempre que eu puder, em termos de custo, em termos de customização de projeto, eu vou trabalhar com sensores digitais. Quando não tiver como, a gente vai trabalhar com sensor analógico. Mas as grandezas que nós trabalhamos, todas elas são analógicas. Tá claro esse conceito, pessoal?
Só para a gente consolidar isso de uma vez. Professor, mas a lâmpada, no caso, ela não está ligada ou desligada? Como é que você me fala que essa grandeza é analógica? Quantos lumens essa lâmpada emite? Você não tem lâmpada mais forte, você não tem lâmpada mais fraca, você não tem lâmpada muito mais forte, você não tem lâmpada muito mais fraca. Você tem intensidade de luminosidade. Você está atuando de forma digital, mas o quanto de luz ela está disponibilizando é uma grandeza analógica. Você simplifica a coisa, né? A lâmpada está ligada ou a lâmpada está desligada? Mas se eu quiser mensurar o quanto essa lâmpada está iluminando, eu tenho que fazer uma análise analógica. Dúvidas? Comentários? Se eu quero que o meu CLP saiba se eu apertei um botão de start ou de stop, onde que eu vou ligar esse botão? Nas entradas do CLP. Em qual tipo de entrada? Entrada digital. Ok? Ok, se vocês não estão participando, eu estou entendendo que está entendido. De forma análoga, entradas analógicas também pode ser um bloco, um módulo ou um cartão eletrônico do CLP que é adequado para receber sinais analógicos, isto é, sinais que informam continuamente o estado de uma variável. Tal variável pode assumir no decorrer do tempo qualquer valor entre dois limites determinados. Por exemplo, a DDP, diferença de potencial em milivolts, de um termopar, proporcional à temperatura de um forno. Então, eu tenho um sensor analógico, chamado termopar, que me indica qual é a grandeza da temperatura que ele vai estar trabalhando. Um sinal de corrente de 4 a 20 miliamperes de um transmissor de vazão instalado em uma tubulação. Também vai ser um transmissor proporcional. Se tiver zero de vazão nessa tubulação, o sensor indica 4 miliamperes. Se tiver na vazão máxima, vamos imaginar 100 litros por segundo, ele vai gerar 20 miliamperes. Espera aí, se o zero é 4 e o máximo é 20, quando eu tiver com 50 litros por segundo, eu vou gerar quantos miliamperes aqui? 12 miliamperes. Por quê? Faz a conta. 20 menos 4 só dá 16. 16 dividido por 2, 8. 8 mais 4, 12. É assim que esse sensor funciona. Mas não se afobe. Isso aqui a gente vai ter um semestre inteiro aos que sobreviverem semestre que vem. Tá? Só falando dessa parte de analógica. Qualquer sinal entre início e final de escala é interessante ao meu processo. Tá? Subiu 10%, subiu 20%, caiu 3%, subiu 30%. O tempo todo eu estou monitorando a amplitude desse sinal que está chegando no controlador. E para mim monitorar isso, eu tenho que utilizar blocos, módulos ou cartões eletrônicos para detecção de entrada analógica. Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas.
segundo bloco básico que a gente vai falar é o que a gente chama de lógica de controle, formado por unidade de memória e unidade central de processamento, né? UCP, também chamada de CPU. CPU vem de Central Process Unit, vem do termo em inglês de unidade central de processamento, tá? CPU e UCP é exatamente a mesma coisa. Por que que esse bloco em específico a gente coloca esses dois módulos? Pelo simples fato de que a memória não vai fazer nada se não tiver um processador. E o processador não vai fazer nada se não tiver uma unidade de memória alocada, tá? Lógica de controle, a CPU fazendo o processamento e as memórias são os programas que essa CPU vai ter que executar. Ele é o bloco que vai fazer a análise, que vai processar e vai tomar uma decisão, baseado no quê? Naquilo que ele verificou nas entradas do CLP. Se um termostato está dizendo o seguinte, olha, a temperatura está muito alta e o programa está escrito para resfriar, quando o termostato acionar, ele vai tomar a decisão de ligar o sistema de resfriamento. Quando o termostato abrir o contato, ou seja, não estou mais na temperatura alta, o que a lógica de controle vai tomar por decisão? Opa, se o sensor da entrada desligou, eu posso tomar a decisão de desligar o sistema de refrigeração. Ok? Lógica de controle é o bloco que vai analisar qual é o programa que foi feito nessa CPU e vai tomar uma decisão, vai interagir nesse processo, vai fazer com que as coisas ocorram de acordo com aquela lógica pré-definida que nós falamos ontem. Tendo como base um programa armazenado em sua memória. Neste bloco, as variáveis são analisadas e, de acordo com o programa, vão agir sobre esse meio ambiente. As variáveis analisadas pela lógica de controle podem ser as entradas ou então variáveis internas, tais como temporizadores, contadores, dentre outros. Eu posso colocar determinada ação no meu CLP a ser executada, por exemplo, uma vez por semana. Toda segunda-feira, meio-dia, inicio o processo de retrolavagem da máquina de injeção de massa de pãozinho. Toda segunda-feira ele vai ter que fazer isso. Onde que está essa informação de que hoje é a segunda-feira? Num calendário interno que está lá dentro do CLP. Isso é o que a gente chama de variável interna. Eu contei, eu totalizei a produção de 12 latinhas de refrigerante, para não falar que é de cerveja. Vai que tem meninas aqui nessa, algum, né, que não alcoólico. Então, contou 12 latinhas de refrigerante. Esses 12, essa contagem, está armazenada dentro do CLP. Contei 12, vou fazer um pack. Vou contar mais 12 para fazer um segundo pack. E assim por diante. Tá? Então, essas decisões podem ser tomadas tanto baseadas em sensores externos, como em variáveis internas. Isso vai ficar mais claro lá na frente quando a gente entrar em programação. Por enquanto, simplesmente acreditem em mim, tá? Isso aqui acontece. E quem toma essa decisão baseada a esses dados é o bloco que a gente chama de lógica de controle. Tranquilo, pessoal? Até agora sim, professor. Tá fácil, né? Mamão com açúcar. Eu falo, eu preciso dar um jeito de endurecer essas primeiras aulas, porque vocês acham que é esse mamãozinho com açúcar o curso inteiro, e lá na frente vocês reclamam de mim, entendeu? Eu acho que a gente pega muito leve nesse começo. Estou falando pela explicação, professor. Pelo amor de Deus, a explicação do senhor, não que a matéria está sendo mamão com açúcar, a explicação, por favor. Então tá bom, vamos lá.
CPU, responsável por executar as funções. Memórias, armazenam os comandos. Essa é a função do bloco lógica de controle. Bloco das saídas. Através das saídas é que o CLP age sobre esse meio ambiente. É aqui que o CLP tomou, uma vez que o CLP tomou uma decisão, é aqui que ele vai fazer com que a coisa aconteça. É o bloco da saída que vai ligar o contator para ligar o motor. É o bloco da saída que vai ligar a sirene no momento de emergência. É o bloco da saída que vai ligar uma lâmpada, indicando, olha, a máquina está operando, toma cuidado. Né? A lâmpada vermelha está indicando lá que a lâmpada está, que a máquina está operando. Então, quem está controlando esses acionamentos? O CLP. Através de quem? No bloco básico chamado saída. Com esses 3 blocos, o CLP possibilita aí sentir e agir o que está acontecendo em um processo industrial, possibilitando o controle de ciclos de trabalho. Tá? Assim como as entradas, as saídas também podem ser digitais ou analógicas. Tá? Saídas digitais vão ligar ou desligar determinado dispositivo. Saídas analógicas vão gerar um sinal proporcional de 0 a 100% da escala, tal como as entradas. Mas vamos ver isso aqui um pouquinho mais a fundo. Olá, quando eu falo de saída digital, novamente estou falando de bloco, de módulo ou de cartão eletrônico do CLP, adequado para enviar sinais digitais ou binários, também chamados de sinal discreto. Peraí, professor, sinal discreto não é só de entrada? Não, sinal discreto é a característica de um sinal digital. É a característica de um sinal 0 e 1. Eu posso ter um sinal discreto de entrada e um sinal discreto de saída. Tá? Não bitolem, cuidado com essas informações. Vão informar 2 estados distintos, podem estar ligadas ou desligadas, apresentando ou não tensão elétrica no seu terminal correspondente. Então, novamente, aquela figurinha, não tem meia saída ligada, meia saída desligada. Ou ela está desligada, ou ela está ligada, não tem meio caminho. Saída digital vai servir para mim ligar uma lâmpada, ligar uma sirene, buzina, bobinas de relés, que é o dispositivo que faz o atracamento, né, dos contatos auxiliares, bobinas de contadores de força, bobinas de válvula solenoide. Válvula solenoide, todo mundo sabe o que é uma válvula solenoide? Válvula solenoide, ela é o dispositivo muito parecido com o que provoca o acionamento do relé. Então, uma vez magnetizada essa bobina, ela provoca um deslocamento, só que ao invés de ser superficial, né? Ele é um deslocamento axial. Ele provoca um deslocamento de um pistão dentro da bobina eletromagnética. E esse pistãozinho, uma vez deslocado, por exemplo, ele pode permitir ou não a passagem de ar, a passagem de água, a passagem de óleo, tá? Então, todos aqueles elementos que vocês utilizaram lá na eletropneumática, né? Vocês tiveram aula com pneumática, foi com Nicola? Com quem que vocês tiveram pneumática? Pneumática foi com o Adilson. Adilson, Pogiato. Isso. Então, aqueles dispositivos eletropneumáticos, eletrohidráulicos com o Nicola, são dispositivos baseados em válvula solenoide. Existe uma válvula pneumática, uma válvula hidráulica, que ela é aberta ou fechada com o acionamento desse dispositivo. Tá? Então, quando a gente fala, eu posso usar para acionar uma válvula solenoide. Legal. E a válvula solenoide vai fazer a abertura ou fechamento de um pistão de ar, de um pistão de água ou de um pistão de óleo, de acordo com a especificação. Ok?
Ok. Simples acionamento de uma lâmpada pode ser feito através de uma saída do tipo digital. Se a saída não for digital, ela é uma saída analógica. Também pode ser um bloco, um módulo ou um cartão adequado para enviar sinais analógicos. Isso é, sinais que apresentam, desculpa, uma tensão variável pelo programa. Tal variável pode assumir no decorrer do tempo qualquer valor entre os dois limites determinados. Então, se é uma saída de 0 a 10 volts, ela pode gerar 1 volt? Pode. Pode gerar 3,3? Pode. 7,8? Pode. Qualquer coisa de 0 a 10. Se for uma saída de 4 a 20, qualquer coisa entre 4 e 20 miliamperes, ela pode estar trabalhando. Tá? E esse sinal, ela vai gerar, por exemplo, é um sinal proporcional a algo que ele quer que aconteça. Quando eu falo de uma válvula proporcional para controle de vazão, o que é uma válvula de controle de vazão na cabeça de vocês? O que é isso aí? Alguém faz ideia? Ela controla, né, professor? Ela já tem o próprio nome, né? Uma válvula de controle. Então, mas Então, o ela vai que é essa controlar. válvula de controle? Ah, o senhor Traduz quer isso saber? para mim, que eu consiga O senhor quer... visualizar o que é uma válvula de controle. Ela, Caramba, professor. contro... ela controla os desperdícios, professor. Por exemplo, desperdício de óleo, vazão de óleo, de ar. Não, é mais simples que isso. Professor, vamos colocar aí uma torneira, ok? Você abre a torneira. Torneira, era isso que eu queria ouvir. Caramba, Gabriel, isso? professor. Quem? O Gabriel que falou da torneira? Ô, professor, que isso, hein? Tá mudando o nome, pô. Oi? Não, é porque eu vejo aqui o quadro e aparece um monte de bolinha assim abrindo, entendeu? E eu não sei quem que Não, tá foi o falando. Gabriel. Foi o Gabriel, então, professor. Foi o Gabriel. Não, professor, eu só levantei minha mão. Quando a bolinha abre amarelo, é que alguém levantou a mão. Isso, não, mas tinha duas bolinhas falando ao mesmo tempo, Edivaldo. Mas vamos lá, uma válvula de controle de vazão, basicamente é o quê? É uma torneira industrial. Se eu der 3 voltas, eu abri ela inteira, não é isso? Se eu der 3 voltas no sentido contrário, eu fechei a válvula inteira. Isso quer dizer o quê? Que se eu der uma volta e meia, proporcionalmente eu abri metade da válvula. Faz sentido isso para vocês? Ou não? Sim, professor. Então vamos imaginar uma válvula que dê 10 voltas de abertura. Quando eu mando 1 volt para essa válvula, ela dá 1 volta. Quando eu mando 5 volts para essa válvula, ela dá 5 voltas. Quando eu mando 0 volts para essa válvula, ela fecha por completo. É isso que eu quero dizer, é uma válvula proporcional. Ela abre e fecha proporcionalmente ao sinal elétrico que ela recebe. O que controla a vazão que a gente conhece? Não é a torneira? Você abriu de tudo a torneira, vaza bastante água. Você fechou com tudo a torneira, para de vazar água. Uma válvula proporcional para controle de vazão é isso. Eu controlo o quanto que eu quero que escoe através dessa válvula. A gente fala uma torneira para que vocês tenham a visão mais ou menos de como é o equipamento, né? Só que é uma torneira que ela pode ter de diâmetro 2 metros de altura, dependendo do que você está controlando. Tá? Se eu estiver falando de um gasoduto Brasil-Bolívia, são torneiras desse porte. Não dá para chamar de torneirinha. Né? Eu falo da torneira para que vocês tenham o conceito do que é o produto. Né? Só que é uma torneira de porte industrial, que tolera pressão, que tolera toda a vazão que esses dutos possibilitam aí a transferência. Tudo bem, pessoal? O que mais que eu posso usar com a saída analógica? Olha lá, ó.
Controle de temperatura através de acionamentos tiristorizados. O tiristor, ele é um transistor metido a besta. Tá? O que é um transistor? Não é uma chave eletrônica? Vocês não tiveram essa aula de transistor? Ou pelo menos do diodo? Vocês tiveram a aula do que é um diodo? Sim ou não, senhores? No diodo, Tivemos sim, sim. professor. O diodo é uma chave que você não controla ela. A chave controla o fluxo da corrente elétrica. Não é isso? Conduz por um lado, pelo outro lado não conduz, não deixa voltar a corrente. Um transistor, ela é uma chave controlada. Um transistor, ele é uma chave para corrente contínua. Quando eu mando o sinal, eu deixo passar. Quando eu tiro esse sinal, eu não deixo passar mais. Isso é um transistor. E um tiristor é um transistor para corrente alternada. O transistor é para corrente contínua, assim como o tiristor é para corrente alternada. Então, se tem hora que eu deixo passar ou não corrente alternada, eu consigo fazer o controle de qual é a temperatura que eu quero no meu forno. E como que eu faço esse controle de forma automatizada? Tá aí, utilizando saídas analógicas. Essa saída tiristorizada vai aproveitar um sinal de 0 a 10 volts, considerando de 0 a 100 potência da potência, de 0 a 100% da potência de aquecimento do forno. Essa é a ideia. Tudo bem? Eu posso usar uma saída analógica, por exemplo, para indicar, através de um medidor, qual é a pressão que eu tenho dentro de um reservatório. Qual é a vazão que eu tenho numa tubulação? Qual é a velocidade que uma determinada máquina está indicando? Né? Pensa nisso aqui como um velocímetro. Né? Principalmente, foi aqui que eu falei das plantas químicas, que a gente não vê nada sendo produzido? Foi com vocês que eu falei isso ou não? Não, professor. Então tá. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei com a outra turma, então. Planta de fabricação de cloro. Tirando a etapa da eletrólise, que é onde eles fazem a eletrólise da água do mar, todos os demais processos ocorrem em cilindros enormes de aço inox, em tubulações que passam assim da fábrica de um lado para o outro, também de aço inox. Você não vê o produto escoando. É diferente de você olhar uma esteira de pãozinho assando, você vê um processo de laminação, onde você vê aquele ferro incandescente sendo laminado. Planta química, você não tem a visualização do processo. Então, como é que você sabe o que é que está acontecendo naquele trecho daquele processo? Você precisa de indicadores externos. Tá? Então, esse tipo de medidor que está colocado aqui é um típico indicador externo que não necessariamente está monitorando o processo, porque o CLP já está fazendo o monitoramento do processo. Né? O CLP pode estar gerando a informação que você precisa visualizar naquele determinado ponto. E como que eu faço isso? Através das saídas analógicas no meu sistema. Dúvidas? No dúvidas? Você ia falar alguma coisa, Divaldo? Não, professor, tranquilo, tranquilo. Beleza. Essa aqui é uma imagem do que a gente chama de um CLP de grande porte, tá? É um CLP modular. Para exatamente deixar um pouquinho mais clara aquela questão dos cartões, né? Quando eu tenho um CLP de grande porte, vamos lá, quando eu tenho um CLP de pequeno porte,
Tudo isso daqui está dentro de um único circuito impresso. Circuito da fonte, a CPU, né, o que a gente chama de coprocessamento matemático, entradas analógicas, saídas analógicas, entradas digitais, saídas digitais, placa de comunicação, tudo isso daqui pode estar incorporado num único circuito, mas também pode estar eslotado, pode ser como se fosse aqui, ó, vira um armário de lado, você vai enxergar isso aqui como se fossem várias gavetas, tá? Então, cada uma dessas gavetas tem uma função específica. A gaveta da fonte, a gaveta da CPU, a gaveta dos cartões de entrada e saída, sejam analógicos ou digitais, tá? Então, essas gavetas aí desse armário deitado, o que a gente chama é de slot. Aonde eu coloco esses slots? Naquilo que a gente chama de rack. Então, isso aqui é um rack padronizado com 19 polegadas de largura, 4 U's de altura e cartões sendo plugados de acordo com a demanda. Esses CLPs, nesse porte, eles têm caído em desuso, tá? Por conta do custo, são equipamentos muito caros. Preço, vamos falar de CLP de pequeno porte? Eu começo a falar aí de um equipamento novo, algo em torno de 800 a R$ 1.000, tá? Um CLP de grande porte, numa configuração básica, eu começo a falar algo em torno de 25 a 30 mil reais. Então, para vocês terem aí uma referência de custo entre um extremo e outro. Então, ao invés de eu utilizar grandes CLPs com grande quantidade de cartões, o que eu faço? Eu uso vários CLPs de médio porte e começo a colocar um CLP para conversar com o outro. Eu pego aquele processo que era grande, eu fatio esse processo e dou responsabilidades distintas para cada um desses processos, né? Eu vou trabalhando com CLPs de menor porte e fazendo a função do todo. Não estou dizendo que está extinto, tá? Tem muita gente que ainda usa CLPs de grande porte. Mas a grande tendência é cada vez mais caminharmos para CLPs de médio porte, naquilo que a gente chama de processo descentralizado, tá? A grande tendência, vem sendo a grande tendência aí nos últimos anos. Pensa, eu tenho um CLP com 1024 entradas aqui. Se um cartão der problema, eu vou parar as 1024 entradas para poder dar manutenção nesse equipamento. Tá? Então, se eu tenho blocos menores, eu só paro uma parte do meu processo, eu não paro o processo como um todo. Tudo bem, pessoal? Professor, então, Oi. dependendo do tamanho da planta, então, seria o ideal ter blocos menores aí que nem esse, para não parar todo o processo, no caso? Cada setor um bloco desse, seria isso? Se eu tenho uma planta inteira controlada com CLP, com certeza eu não tenho um único CLP. Eu tenho vários CLPs controlando várias etapas dessa planta industrial. Porque senão não tem como. Pensa, separar uma fábrica por causa de um único CLP não faz sentido. Você pode parar uma parte do teu processo, uma parte da tua planta fabril, por conta da falha de um equipamento. Mas não parar a fábrica inteira, não? Isso independente da metragem do metro quadrado da fábrica, né, professor? Cada área, no caso, independente do tamanho dela. Se é uma área de 1.000 metros ou 10.000 metros, cada área é um CLP, seria isso, né? Não é basicamente o tamanho da fábrica, mas sim o quão complexo é esse processo, né? E ainda mais hoje em De que dia, que a maneira gente ela fala está de sendo fábricas de pequeno utilizada? porte, fazendo sacolinha plástica, fazendo
fralda descartável, até mesmo o advento das máscaras, né? Um único CLP, dependendo de pequeno porte, ele dá conta de 10 máquinas de fazer máscara. Né? Um CLP de pequeno não, mas um CLP de médio porte, ele tem condição de gerenciar 10 máquinas ali, 10 células produtivas. E aí o que é melhor? Você tem um CLP gerenciando 10 máquinas produtivas ou 10 micro PLCs, cada um gerenciando a sua máquina. Tá? E de repente você está numa plantinha que é ali, ó, é uma garagem. Tudo bem? Deu uma ilustrada Mas na na questão de não situação? parar a produção. É mais na questão de não parar a produção, vamos dizer assim, parar a fábrica toda por causa de um sistema, né? Seria isso. Exatamente. Isso tem que ser bem ponderado, tem que ser colocado na balança, né? O quanto eu economizo usando um único CLP, porém, o quanto eu vou gastar por hora de operação parada se esse um único CLP der problema. Então você tem que pôr numa balança, ver o quanto o risco vale ou não. Ah, vale a pena de repente eu fazer tudo isso e colocar um CLP, comprar um CLP, deixar ele programado lá, bonitinho. Se esse principal der problema, eu vou lá e arranco o velho e coloco o novo. Tem gente que faz isso. É loucura, mas tem gente que faz isso. Ok? Professor, obrigado. Mais alguma dúvida, algum comentário? Legal. Terminal de programação também é considerado um bloco básico, por quê? É um bloco ou um equipamento onde se elabora o programa do CLP. Eu já falei para vocês várias vezes, né? O CLP, se eu não tiver uma programação colocada dentro dele, ele não faz a função, não faz sentido, né? Eu tenho que programar esse equipamento. E para tal, eu tenho que ter um terminal de programação. Pode ser um equipamento externo, tem os micro PLCs que você programa nele mesmo, então tem vários modelos, né? Mas a gente vai falar de 3 em específico aqui, o que a gente chama de dedicado com display CRT, o portátil com display de cristal líquido e os microcomputadores. Isso daqui é um portátil com display de CRT. CRT, vocês fazem ideia do que é? Cathodic Ray Tube, ou tubos de raios catódicos. Até pouco tempo atrás, aí, praticamente toda a família tinha um CRT dentro de casa, né? Aquelas TVs de tubo, lembra daquelas TVs de tubo? Hoje em dia está tudo lindo, está tudo maravilhoso, telinha fina, né? Levinho para levar de um lado para o outro. Mas até bem pouco tempo atrás, aí, as TVs de tubo é o que faziam aí a função. E as interfaces homem-máquina de programação dos CLPs também tinham aqui, ó, uma micro TV de tubo, os slots aqui, ó, para você guardar o programa, um teclado para você parametrizar o sistema. E aí você pode me falar, professor, mas por que você está me mostrando uma velharia dessa? Né? Esse equipamento aqui é do início da década de 80. Então tem mais de 40 anos, provavelmente, esse equipamento aqui. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quem for para o mercado corre o risco de, em algum momento, em algum cliente, em alguma fábrica, você se deparar com um equipamento desse. Por quê? Por que o dono não jogou isso aqui fora? Porque um equipamento desse, na época, custava algo em torno de uns 40 a 60 mil reais. E aí eu pergunto a vocês, se você tiver 60 mil reais, você vai jogar no lixo? Enquanto estiver funcionando, você vai utilizar o equipamento. A hora que não tiver mais reparo, aí você pode até pensar em descartar ele.
Mas até lá, você vai usar. Foi feito um investimento. E pagava-se caro exatamente por conta disso. 40 anos depois, o equipamento continua funcionando. Tá? Então, eu faço questão de mostrar essa foto para vocês, para que vocês não entendam que é um bicho de 7 cabeças. Isso daí é um terminal de programação, como qualquer outro. Tá? Só que ele é um terminal de programação dedicado. Fanuc é uma marca, então esse terminal só serve para programar CLPs da marca Fanuc. Só que a Siemens tem um modelo dela, a Lembrada tem o modelo dela, cada fabricante tinha o seu modelo. Tá? Então, se vocês virem isso daí pelas entranhas das empresas que vocês venham a trabalhar, não se assustem, tá? Porque funciona. Outros já são um pouquinho mais modernos, né? Ó, parece uma maquininha de cartão de crédito. Literalmente isso. Um cabinho sai da maquininha, entra direto no CLP. Isso aqui é o que a gente chama de um terminal remoto de display de cristal líquido. Zeros e uns aqui indicando entradas e saídas. Serve não só para dar manutenção, mas como para checar o estado das entradas e das saídas do CLP. Tá? Também 2 fabricantes, mas também tem caído em desuso isso daqui, né? O que realmente continua aí em voga, né? Eu preciso até modernizar a foto desse computador, porque é um computador de tubo, né? Esse notebook aqui é um Toshibão também, não fabrica mais esse cara, né? Mas são tecnologias aí utilizadas em plataformas não dedicadas. Até essa daqui, dedicado, tá? O fabricante A tem o seu programador A, o fabricante B tem o seu programador B. E aqui, você instala o software do fabricante e a máquina faz a função de terminal de programação. Tudo bem? Tranquilo, professor. Nada disso vai acontecer, vai funcionar, se não houver uma fonte de alimentação. Então, a gente também considera a fonte como um bloco básico do CLP. Essa fonte de alimentação tem por função suprir a energia para que o CLP funcione. Das funções básicas que ela mantém, fazer a conversão do 110 ou 220 para o mais 5 volts, mais ou menos 12 volts, né? Fontes industriais, na verdade, isso aqui é o nominal, né? 110, 220. Uma fonte industrial de boa qualidade começa a trabalhar com 87 volts em alternado, vai até a 260 volts em corrente alternada. Então, qualquer flutuação que ocorra na rede elétrica, ela continua operando de forma estabilizada e linear na tensão de saída. Essa fonte tem função de manter a bateria carregada do CLP, quando esse CLP tem um relógio de tempo real e uma memória do tipo RAM. Qual é a incidência de queda de energia na planta industrial? Muito grande, né? Vira e mexe tem motor entrando em curto, vira e mexe cai a cabine primária porque a máquina de solda foi ligada junto com outro negócio e estava mal instalada a planta toda, tá? Pensa, se a cada queda de energia eu tivesse que reprogramar esse CLP, seria um inferno. Então, essa bateria que ele está falando aqui, a bateria que também alimenta o relógio de tempo real, ela garante 2 coisas: que o programa do CLP não seja perdido e que o calendário do CLP se mantenha ativo, mesmo que haja interrupção de energia durante a operação dela diária, né? É mais ou menos a história do celular, zerou a bateria, né? Você ficou meio dia sem bateria, mas a hora que você carregar, ela vai voltar com o relógio correto. Por quê? Porque lá dentro do equipamento tem uma bateriazinha que faz o seguinte, ó, continua contando o relógio, porque uma hora essa energia vai chegar. Quem recarrega essa bateria? A fonte de alimentação. Por último, não menos importante, ela também fornece a tensão para alimentar as entradas e as saídas, né? De 12 a 24 VDC.
Então, eu posso estar alimentando uma bobina contatora, eu posso estar alimentando uma lâmpada de pequeno porte com 24 volts, baixa corrente, tá? Específico com a fonte de alimentação industrial. Tá? Vamos lá. Eu tenho um carregador de notebook que gera 12 volts. Eu posso usar esse carregador de notebook para alimentar um CLP? Para um teste de bancada, em um ambiente controlado, para ver se o CLP está ligando, para fazer uma programação remota, esse tipo de coisa, você pode, não deveria, mas você até pode fazer isso. Agora, eu posso colocar um CLP em regime de produção, com uma fonte que não seja industrial? Poder se até pode, mas não deve, né, pessoal? Porque o CLP, a concepção do hardware, já é um hardware que está lá para aguentar a condição ambiental do ambiente industrial, né? A poeira, a temperatura, todos aqueles fatores que a gente já está cansado de discutir. Aí você põe uma fonte lá que com 30 graus Celsius já começa a gerar falha. Ou seja, não adianta eu ter um CLP que é o hardware industrial top de linha se a minha fonte é meia boca. Se a fonte não é capaz de aguentar as mesmas intempéries aí do que o CLP pode. Tá? Então, utilizem fontes de porte industrial, de grau de proteção industrial, para que você realmente não tenha problema no teu sistema. Ok? Então, dessa forma, a gente cobre mais ou menos aí, ó, né, todos os blocos básicos do CLP e fazendo uma indicação do que eu posso ligar. Olha lá, ó, é um review, né, da nossa aula. As entradas digitais, posso ligar botoeira, chaves de fim de curso. Entradas analógicas, sensores de nível, sensores de temperatura. Para programação, posso utilizar computadores, IHMs ou terminais dedicados. Saídas analógicas, conversores de frequência, válvulas proporcionais. Saídas digitais, relés de contato auxiliar, lâmpadas de sinalização. Então, esse quadro aqui, ele vem a resumir tudo aquilo que a gente já falou ao longo da aula de hoje. Então, essa imagenzinha vocês vão verificá-la várias vezes. Tá na dúvida de como a coisa funciona? Novamente, olha, observa a seta. Circuito das entradas manda informação para a lógica de controle. A CPU troca informação direto com a unidade de memória para poder funcionar. E a decisão tomada da lógica de controle é enviada para onde? Para o bloco da saída, que vai condicionar esse sinal para o meio ambiente. Para que tudo isso aqui aconteça, o terminal de programação tem que funcionar, tem que programar essa CPU, eu tenho que dizer ao programa, olha, eu quero que você se comporte dessa forma, e a fonte de alimentação vai alimentar todo e qualquer circuito nesse sistema aqui que a gente está apresentando a vocês. Tudo isso que eu falei é válido para CLPs de pequeno, de médio e de grande porte. Dúvidas? Comentários, conclusões, reclamações? Vamos lá, o momento é agora. Não dúvidas? E nem o professor Farcas fala, professor, 100%, né? Não precisa complementar mais nada. O senhor já falou tudo aí, tranquilo. Então tá bom. Eu vou encerrar a gravação, enquanto isso a gente vai terminando a conversa.
E eu vou dar as novas diretivas para vocês aí, ó, na finalização.